A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos aprender um pouquinho mais com Deus? Então vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, e vamos ler o versículo 3, que a palavra de Deus ela fala assim: A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Irmãos, esse capítulo, que é o capítulo 13 do livro de Provérbios, ele fala, o título é O Tolo Não Ouve o Próprio Pai. E nesse versículo aqui 3, quando Deus fala assim, a pessoa que consegue guardar sua boca, preserva a própria vida. Por que Deus está falando isso aqui na palavra? Eu não sei se os irmãos sabem, tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então toda a criação de Deus, ela é perfeita. Por si só ela é perfeita. Vem de Deus, é Deus que fez. Ele é minucioso, ele é detalhista. O homem já estudou muitas coisas que nós temos aqui nesse planeta Terra, porém tem muita coisa ainda a se estudar. Tem muitas coisas que não são compreendidas. E tudo aquilo que Deus faz dentro do ecossistema, tudo que ele monta é extremamente perfeito. E nós, seres humanos, somos perfeitos dentro da criação de Deus. E uma das coisas que Deus fez com perfeição foi o nosso coração, que é a nossa mente. E nós não fomos programados por Deus para mentir. Aí você vai falar assim, Dela, isso não condiz com a Bíblia. Porque Deus fala lá que as pessoas mentem, que a mentira traz morte. Exatamente isso. Dentro da perfeição de Deus, quando Deus criou Adão e Eva, ele fez o ser humano dentro da essência dele, a semelhança dele. E a nossa mente, ela não foi programada para mentir. E os demônios sabem disso. Eles sabem disso. Então, todas as vezes que o homem se predispõe a viver na mentira, ele tem altos problemas com relação a isso. Porque para mentir, exige muito trabalho. Então, uma pessoa que mente, ela tem que articular muito bem o que ela está fazendo, ela tem que manter essa mentira, ela tem que trabalhar em cima daquilo, aquilo é extremamente dispendioso de tempo, dispendioso de ideia. Então, ela está o tempo todo dentro de uma adrenalina, dentro de uma tensão interna, para poder manter viva essas mentiras. E a mentira, ela tem um lado, ela é totalmente negativa, mas ela tem um lado que ela precisa ser muito bem trabalhada pelo mentiroso, porque ela se contradiz, ela não se sustenta. Então, quando você depara com uma pessoa que tem o demônio do engano, que é o demônio da mentira, você acha que o mentiroso está se dando bem de inúmeras formas, porque você vê a parte externa do que está acontecendo, você vê a pessoa se dando bem através da mentira, e a pessoa ilude um aqui, ilude outro ali, só que ela não tem paz. Porque Deus não fez o ser humano para mentir. E o fato de nós termos uma mente mais preguiçosa é uma questão de sobrevivência. Porque uma mente extremamente agitada, ela tende a ter panes muitas vezes. Eu não posso falar dentro da ciência, irmãos, porque eu não sou psicanalista, eu não sou médica, eu falo dentro das profecias que Deus me dá, das revelações que Deus me dá. Então eu estou passando para os irmãos aquilo que Deus me ensina dentro do espiritual. Se você estudar a psicanálise, por exemplo, você vai ver lá que isso tem fundamento. O homem já descobriu isso dentro da psicanálise, que a mente humana não foi feita para mentir. Então nós não fomos programados por Deus para viver mentindo. Então todas as vezes que isso confronta a natureza humana, isso traz morte. Isso traz problemas seríssimos. Uma pessoa que tem o hábito de mentir, ela está todos os dias caminhando para a morte. E é um vício porque os demônios vão induzindo ela aquilo, como qualquer outro vício. Aonde que os demônios pegam? Aonde que a parte espiritual pega o ser humano? A ciência vai te dar toda uma explicação. Neurológica, dependência química, o que a substância química faz no organismo, mas a gente olhando pelo âmbito espiritual, alguma coisa sobrenatural induz a pessoa aquilo. Induz a pessoa aquilo.
Então, a pessoa dentro da carência emocional dela, a pessoa dentro de várias situações constrangedoras, difíceis, situações que ela teve que lidar desde a infância, que foi muito complicado para ela, às vezes uma carência, a falta do afeto da mãe, do pai, gera vários conflitos psicológicos e emocionais que levam essa pessoa a ter uma fragilidade maior, ao qual ela abre vários portais dentro de uma fraqueza que ela tem, e os demônios entram através dessa abertura, que é a legalidade que Deus fala que nós não podemos dar, e eles entram e dominam aquela pessoa e levam aquela pessoa a um suicídio, consciente ou inconsciente. Que a sociedade há um tempo atrás era chique fumar, né? E a pessoa fuma consciente, sabendo que o pulmão está sendo poluído. Então ela está o quê? Antecipando a morte dela, inconscientemente fumando aquilo, ou conscientemente. A droga a pessoa usa sabendo que aquilo realmente faz mal, mas ela tem uma fuga momentânea das dores emocionais que ela carrega, dos traumas que ela tem. Então ela tem aquele ápice, né? Aquele alívio, aquela adrenalina naquele momento, através das drogas, e aquilo ali vai trazendo morte para ela ao longo do tempo que ela vai usando. E a pessoa entra muitas vezes consciente, sabendo que isso faz mal. O álcool, por exemplo, é algo que a sociedade fala que é chique, né? Ah, é chique beber vinho. A pessoa já acorda tomando vinho, porque no vinho tem álcool. Se fosse um suco de uva mais puro, concentrado, né? Ficaria muito mais suave. Porém, não é. Então, aquilo ali tem álcool. E a pessoa já de manhã já toma aquilo ali, achando que aquilo ali vai resolver os problemas vasculares e melhorar o coração e etc, etc. Porque a sociedade vai vendendo essas coisas. Uma coisa que a gente tem sempre que prestar atenção e buscar sempre em Deus a orientação, porque o homem erra muito, mesmo que seja na área da ciência, mesmo que seja numa área profunda de um determinado estudo, existem falhas. Há uns anos atrás, o ovo era considerado algo assim abominável. Todo problema de colesterol que tinha, o problema estava no ovo. E assim, eu cresci com a minha mãe criando galinha no quintal e a gente comia ovo, nunca teve problema nenhum. Os meus avós, a mesma coisa. De repente, num surto aí da humanidade, o ovo virou o vilão da história. E o ovo é uma proteína maravilhosa que todo mundo deveria comer todo santo dia. Depois, com o tempo, isso foi quebrado. Então, hoje as pessoas passaram a comer o ovo com mais tranquilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, uma hora, o negócio, sabe, é igual aquele óleo de canola. Aquilo fazia um mal terrível. Mas, num determinado tempo, era o melhor óleo que tinha. E aquilo lá é um espinho, aquilo lá é uma praga, é um negócio que, sabe, aquilo não é pra gente comer. Deus não fez aquilo pro homem consumir, comer. Mas a indústria foi lá, produziu aquele óleo e começou a colocar, e pôs numa embalagem bonita, e começou a falar que aquilo lá era saudável, e as pessoas se entupindo com aquilo. Eu tenho prioridade para falar isso, irmãos, porque eu tive um AVC. E essas coisas que as pessoas falavam que era saudável, que eu comia, entupiu a veia. E ela estourou. Então eu tive um AVC hemorrágico, estourou essa veia na minha cabeça e, por milagre de Deus, eu tô aqui agora pregando a palavra, sem sequela nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que são oferecidas e que falam, que são eufóricas, que afirmam, assinam embaixo que está correto, porque nem tudo que a gente vê e nem tudo que falam é 100% garantido. Nós temos que buscar em Deus um direcionamento de tudo aquilo que nós vamos vivenciar nessa terra. Quando Deus fala que Ele tem que ser a prioridade na sua vida, é a sua prioridade em oração em todos os sentidos da sua história. A gente precisa buscar nele tudo que nós necessitamos. Eu busco tudo, principalmente com relação à minha saúde. Eu não sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Então é Ele que me orienta em tudo. Então quando você busca lá na psicanálise, já teve estudos e tem estudos que falam que o homem não nasceu para mentir. Deus não fez o homem imperfeito dessa forma. Deus fez o homem perfeito. Então o nosso cérebro ele não comporta mentira. E isso reflete no corpo. Tanto que na hora que alguém passa por um teste da mentira, que os especialistas que são estudados e estão, né, aptos para agir nessa área, consegue perceber a mentira através de algumas reações corporais que a pessoa tem.
Por aí você já vê que o homem não foi feito para mentir. Então, todas as vezes que o mentiroso vem, ele tá lá cheio dos demônios do engano, e o demônio vai iludindo, e ele acha que tá driblando as pessoas, ele vai criando vários personagens, ele vai criando várias máscaras, ele vai, né, com capas, e aí Deus fica só observando aquilo. E os demônios vão induzindo e a pessoa vai. A pessoa pode até crescer um pouco, enganar algumas pessoas. Mas a pessoa que está mais sendo prejudicada na história é ela mesma. O mentiroso pode prejudicar muitas pessoas, mas quem mais está sendo prejudicado na história é o próprio mentiroso. E aquilo vai explodindo o organismo da pessoa. A pessoa tem que fazer um esforço muito maior para poder manter essas mentiras. Então o sistema nervoso dessa pessoa está sempre a 1000 por hora. Porque ela está sempre mentindo. Eu não posso falar a fundo dentro da ciência porque eu não estudei isso. Mas eu posso falar aquilo que Deus está mandando eu falar, porque tem pessoas que vão se identificar com essa palavra. O psicopata, por exemplo, ele não tem emoções. Isso eu posso falar com prioridade, porque eu já convivi com vários. Tive problema com vários. Então, eles realmente não sentem, eles não se emocionam. E eles sentem prazer em ver animais sofrendo, pessoas sofrendo. Eles têm essa necessidade. Mas são pessoas também que mentem muito. E por mais que eles não tenham essas emoções, eles não manifestem essas emoções, a própria mentira e a maneira como eles vivem trazem problemas para o organismo dessas pessoas. Existe uma lei do retorno diante da maldade que a pessoa faz. E às vezes nós achamos que a maldade só vai vir daqui a 20 anos, 30 anos, porque a gente não vê a pessoa pagando. A pessoa em si, ela já está pagando. A pessoa em si já está plantando algo que ela vai ter que colher e ela já está colhendo de imediato. Já é algo instantâneo. Quando nós temos essa concepção de justiça vinda de Deus e a gente entende que o ser humano não foi feito para mentir e todas as vezes que ele mente, ele está trazendo problemas para ele. E esse problema que ele traz em cada mentira lançada já é algo instantâneo no corpo dele. Você já vê que a manifestação da justiça de Deus já está acontecendo ali. E por mais que a pessoa faça para prejudicar o outro, ela está se auto-prejudicando. E todas as vezes que ela lança essas mentiras, essas palavras que são energias, essas energias também vão voltar para ela. Então a armadilha que ela lança contra o outro volta para ela mesma. Então, às vezes, você acha que a pessoa que está mentindo, que a pessoa que mentiu, que a pessoa que driblou, que a pessoa que está fazendo aquilo, que ela está ficando bem e que nada está acontecendo, você está se enganando. Porque, na verdade, ela não foi projetada para mentir, porém, ela está vivendo com os espíritos do engano, que está induzindo ela a mentir. Ela sente prazer nessas mentiras. E isso está trazendo problemas seríssimos para ela. Porque mentir, irmãos, e manter mentira não é fácil, dá trabalho. A pessoa quer manter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Ela tem que driblar isso. Como que ela vai administrar isso? Dá trabalho. Então a pessoa fica no estresse terrível. A pessoa fica nervosa. A pessoa não tem paciência com nada. Porque ela precisa inventar personagens. Ela precisa manter o personagem que ela já criou. Ela tem várias máscaras em determinados lugares. Tem hora que ela até esquece qual máscara que ela tem que usar em determinados lugares. Ela já não sabe mais como agir. E isso vai explodindo o organismo dela. Vai trazendo vários problemas de saúde, vários problemas no corpo, que ela muitas vezes não percebe que o problema dela é esse. E os demônios vão induzindo, vai conduzindo. E a pessoa acha que está levando vantagem. Mas nada fica oculto nessa terra, porque Deus faz a terra vomitar. Todas as vezes que eu me deparo com um mentiroso, irmãos, que eu sei que a pessoa está mentindo, eu já sei que a pessoa já está num processo de sofrimento profundo. E eu já sei que essa pessoa já está pagando a maldade que ela está fazendo. Aquilo que ela já fez. Então, o fato da gente querer muitas vezes uma justiça e a gente até culpar Deus porque não está vendo nada. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Porque você está questionando com Deus a respeito da mentira.
né? Que a pessoa mente, a pessoa fala, a pessoa fez, a pessoa aconteceu. E você não vê resultado diante daquilo. Deus está falando para você, a pessoa em si só, ela já está tendo problemas. Porque mentir não é algo natural. Mentir não é uma programação natural feita por Deus para o ser humano viver. Então ele está andando contra o fluxo da natureza dele. E ele está criando altos problemas para ele, tanto espiritual como físico. E Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto. Quando nós analisamos essa situação da mentira e entendemos que o ser humano não foi programado para mentir, então se ele não foi programado para mentir, e o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que liberta, Deus tem capacidade de libertar essa pessoa. E Deus tem capacidade de chegar e tirar o demônio do engano. Então tem situações que tem alguém aqui que está orando, que você está pedindo, Senhor, a pessoa mente demais. Eu não sei se é seu filho, se é seu esposo, esposa. Só que Deus manda dizer para você, neste caso, eu estou chegando e estou libertando. Eu estou tirando todo o demônio do engano. E essa pessoa está com problemas de saúde, essa pessoa está com dores, essa pessoa está tendo vários problemas físicos. Por quê? Porque a mentira que ela está carregando, todos os personagens que ela tem que criar, as máscaras que ela tem que manter, essa capa está pesada. Já está atingindo o corpo físico dessa pessoa. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando e tirando todo o demônio do engano dessa pessoa. Eu estou libertando essa pessoa através das tuas orações. Essa pessoa vai parar de mentir. Essa pessoa vai entender que andar na verdade, andar na luz é muito melhor do que andar nas trevas. Porque a mentira tem vindo com um peso muito grande sobre a vida dela. E a partir do momento que houver essa libertação, essa pessoa vai ficar curada das enfermidades que ela tem. Então acalma o teu coração, porque Deus está chegando com libertação nesta vida ao qual você tem apresentado. E esses demônios do engano vão sair. E você vai estar de posse de vitória. Por isso que Deus muitas vezes pede para a gente esperar em determinadas situações de libertação, porque Deus não pode trazer uma pessoa doente dessa para sua vida de volta. Deus tem que curar essa pessoa. E Deus sabe tratar. Deus sabe fazer essa pessoa voltar à sua forma natural. É Deus que vai trazer a essência, fazer essa pessoa nascer de novo. E nós temos que ter paciência para Deus poder trabalhar. E às vezes a libertação demora um tempão para poder acontecer. Deus tem que achar, sabe, algumas brechas nessa pessoa para ele poder entrar e libertar essa pessoa desse cativeiro da mentira, desse cativeiro que os demônios do engano colocaram ela. Para que ela possa vir restaurada e fazer parte do seu cenário, da sua história, porque senão vai te trazer sofrimento de novo. Então acalma o teu coração, porque Deus está chegando para libertar essa vida. Deus está chegando para trazer de volta aquilo que vai completar a sua história. Deus não prometeu que ia trabalhar na sua casa, no seu lar, que Ele ia trabalhar na vida daqueles que você tem apresentado em oração, pois Ele está fazendo isso. E você precisa confiar nele. Tem situações aqui que existem pessoas mentirosas que atravessaram o teu caminho e que estão usando da mentira para prejudicar você. Denegrir a tua imagem, armar confusões, tá querendo se passar por santo e por santa, tá querendo atravessar o teu caminho no sentido de te trazer prejuízo, mexer com seu caráter, com a sua dignidade, com a reputação que Deus criou para você. Só que Deus manda dizer para você todo o espírito do engano que essa pessoa está carregando. Todo o espírito do engano que ela está carregando. Ela vai arcar com as consequências de tudo que ela está falando, porque Deus está chegando com uma grande justiça. E nenhuma mentira dessa vai ter poder sobre a sua história. E você vai caminhar durante esses dias com a sua cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle da sua vida e no controle de tudo. E que nada disso irá te atingir. Não adianta te perseguir desse jeito. Porque são armas que estão sendo forjadas contra você, que não terá peso sobre a sua história, porque Deus não vai deixar. E você precisa acalmar, porque Ele está chegando com uma grande justiça nesse sentido. E uma das coisas fantásticas que Deus faz, irmãos, quando vem um mentiroso, uma mente mentirosa, uma mente cativa,
que vem esses demônios do engano desse jeito, Deus chega com a verdade. Quando a verdade chega, dissipa toda a mentira que foi lançada. Dissipa tudo. E Deus manda dizer para você, eu vou tocar nessa pessoa. Eu vou chegar e vou colocar essa pessoa no estreito. Eu vou chegar e vou ter uma conversa séria com essa pessoa. Porque essa pessoa já foi longe demais. Tem irmãos e irmãs aqui que você já está sufocado dessa pessoa. Essa pessoa está te perseguindo há muitos anos. E você tem questionado com Deus, fala, Senhor, eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz absolutamente nada para essa pessoa. Mas vira e mexe, essa pessoa está me perseguindo. Vira e mexe, essa pessoa está indo em algum lugar que eu frequentei ou que eu frequento para falar mal de mim. Todas as vezes que abre a boca, denigre a minha imagem. E Deus sabe que você não fez nada. O problema é que a pessoa tem inveja de você. Ela gostaria de ser você. Como ela não consegue ser, ela tem que te denegrir. E os demônios vão usando. Ela deu legalidade. Ela deu legalidade e vai acontecendo isso. E tem um trabalho enorme para poder sustentar o que faz. Tem um trabalho enorme para poder fazer um papel de santa e de santo como faz. Porque tem que fingir para a sociedade, tem que fingir no meio que está indo falar mal de você, tem que fingir que é superior. Então, para colocar uma situação ao qual ela se sinta melhor e superior a você, ela tem que denegrir você. Que o problema das pessoas fracas são essas. Esses são os defeitos que eles carregam. Para eles poderem se sentir superiores, se sentirem bem, se sentir importante diante de alguma situação, até mesmo da sociedade, precisa denegrir alguém. E isso é doentio. Porque se a pessoa quer se destacar na sociedade, se isso é importante para ela, ela que vai fazer coisas que chame a atenção de alguém. Mas que ela faça por ela e não denegrir alguém para poder ser chamado a atenção diante de uma sociedade, diante de um ciclo, diante de um lugar que ela vive, de um bairro que ela mora, de uma cidade que ela está. Mas como ela não consegue ser você, ela precisa denegrir a tua imagem, te prejudicar de algum jeito. E Deus já te deu inúmeros livramentos ao longo do tempo, ao longo dos anos, com relação a essa perseguição. Só que Deus também sabe chegar e dar um basta. E essa pessoa anda se desgastando ao longo dos anos vivendo dessa forma. É uma vida triste se a gente for analisar. É uma pessoa que não tem sossego. Uma pessoa que age à base da mentira, que está o tempo todo denegrindo a imagem de alguém, é uma pessoa invejosa no profundo dela. Uma pessoa recalcada, é uma pessoa que tem a autoestima muito baixa. É uma pessoa problemática. Então ela passa o tempo todo denegrindo a imagem de alguém para ela poder se sentir melhor. Está se autodestruindo. Mas nós temos que deixar essa justiça, irmãos, nas mãos de Deus. Porque se você for fazer justiça com as suas mãos, você vai acabar se prejudicando. Você vai acabar se desgastando. Vai ficar como ruim a ruim da história. Porque a pessoa quer justamente trazer o confronto e fazer com que você perca a sua cabeça, que você fique com o seu emocional abalado, ao ponto de você fazer papel de louco e louca na história. E Deus vai segurando a gente diante da situação. Porque se Deus não nos segurar, a gente acaba muitas vezes fazendo loucuras. Que eu li para vocês na palavra, a gente precisa aprender a reter a nossa língua. E aqui a gente pode interpretar esse versículo de duas maneiras. O segredo de se calar para que isso não seja usado contra nós. E o fato da pessoa usar, não controlar a língua e ficar usando mentiras para poder se engrandecer diante dos outros. Então Deus manda dizer para você que Ele sabe quem é o mentiroso e a mentirosa da história. E Deus sabe desmascarar essa gente, irmãos. Deus sabe como que a mente dessa pessoa está sendo usada. A pessoa por si só, pelo fato de mentir, ela já está sendo oprimida. E quando Deus chega, Deus põe no estreito maior, oprime mais. Porque não pode fazer o que está fazendo. Então Deus manda você acalmar o seu coração, porque Ele sabe lidar com essas situações. Porque você tem questionado com Deus, Senhor, roubou aquilo que era meu, entrou na minha vida. É uma pessoa cheia das mentiras.
E eu só vejo essa pessoa se dar bem, porque você está olhando por fora. Você não sabe como que essa pessoa está por dentro. Uma pessoa que nunca está satisfeita com nada, irmãos. Pode até roubar o marido do outro, da outra, pode roubar a esposa do outro, pode fazer o que quiser. Pode manipular filhos, roubar o teu trabalho. A mentira por si só oprime o mentiroso. Porque a mente dessa pessoa não foi criada para mentir. Não foi criada para mentir. A mente do ser humano não foi criada para receber álcool. Todas as vezes que a pessoa bebe, oprime o cérebro dela com aquele álcool. Dá alteração no cérebro. O ser humano não foi criado para ficar usando drogas. Todas as vezes que a pessoa usa drogas, aquilo ali oprime o cérebro dela. Atinge a saúde dela de algum jeito. Então, tudo aquilo que nós não fomos criados para vivermos, tudo aquilo que foge da criação perfeita de Deus, traz prejuízo. Todas as vezes que o homem foge das regras que Deus criou, vai trazer prejuízo de algum jeito. Traz dor, traz morte. Então Deus explica na Bíblia tudo que nós podemos fazer e não podemos fazer, e Deus fala muito bem lá sobre as línguas mentirosas. O que elas podem causar. Quando nós analisamos no profundo o efeito disso sobre o ser humano, é algo assustador. Por isso que Deus fala, não mente. Está trazendo maldição, está trazendo desgraça para o teu corpo, para o teu espírito. Você não foi projetado e nem projetada para mentir. Se você tiver que ir num lugar ao qual você vai ter que usar da mentira, é melhor você não ir. Se você tiver que conviver com pessoas que você vai precisar mentir, é melhor você não conviver. E tem horas que Deus afasta a gente, Deus tira pessoas, põe a gente no cenário, traz pessoas. A gente fica num negócio de entra e sai, que a gente fala, nossa, que loucura. Uma hora eu tinha 5 amigos, hoje eu não tenho nenhum. Uma hora eu estava rodeada aí por várias pessoas que me convidavam. Era reuniões todo final de semana, eu era benquisto nos lugares, agora eu não vou em lugar nenhum, sou chamado para ir em lugar nenhum. Porque todas as vezes que existir situações e que os demônios vierem com propósitos que obrigar você a mentir, Deus vai te podar, você não vai, porque isso não faz parte da sua natureza. Seu cérebro não foi projetado para mentir. Então, se você tiver que ir num lugar onde você tiver que usar da mentira, Deus vai deixar você recluso numa caverna, vai colocar você num deserto, vai colocar você num vale, Ele vai deixar você separado e separada, porque Deus não quer trazer maldição para sua vida. E o que Ele está fazendo diante desse propósito é deixar você recluso para que você tenha saúde, para que você tenha paz, para que você tenha um espírito leve. Porque a sua estrada é longa. E Deus tem coisas maravilhosas para te entregar. Quando nós temos essa concepção com Deus, a gente começa a aceitar melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós deixamos essas pessoas nas mãos de Deus. Irmãos, uma pessoa que vive no meio de uma sociedade, tentando provar para a sociedade que ela é uma coisa que ela não é, olha o trabalho que dá. Olha a falta de paz que essa pessoa tem. É o tempo todo tentando provar uma personalidade que ela não possui. É o tempo todo tentando provar uma realidade financeira que ela não vive, que ela não tem. É o tempo todo tentando entrar em determinados lugares para ser aceita a qualquer custo, fingindo personalidades que não condiz com ela. E não tem coisa pior, não tem infelicidade pior do que você ficar vivendo algo que você não foi projetado para viver e fingindo ser uma pessoa que você não é. Você distorce, você espreme, você mata a sua própria natureza. Então isso é desgastante. Isso é deprimente. Você está entendendo o que Deus está te falando? E você está achando que a pessoa que atravessou o teu caminho, que a pessoa que é uma pedra de tropeço na sua história, a pessoa que está com aquilo que é teu, ou que roubou algo na sua história, ou que fez algo, ou que entrou na sua vida, que denegriu sua imagem, que está tentando te vender, que destruiu a tua aliança, está vivendo numa boa? Não está. A pessoa entrou aí num sistema, num processo de cova, num processo de morte,
que às vezes ela nem consegue sair. E tem pessoas que fingem tanto ser o que não é tão oprimida, não vou dizer que são todos os casos, que às vezes ela até comete suicídio, consciente ou inconscientemente. E o suicídio é algo assim que nem a ciência consegue explicar, porque é totalmente contra a natureza humana. É algo assim que quando acontece, eu posso falar isso com prioridade, irmãos, porque eu perdi um primo, ele tinha 15 anos de idade, ele suicidou. Ele traz uma melancolia, uma depressão, vamos dizer assim, um processo tão difícil de dor para várias pessoas que estão ao redor, porque é um fenômeno que choca a gente. Como que alguém conseguiu se matar, como que alguém tirou a própria vida, porque é totalmente fora da natureza humana. Deus não projetou o homem para cometer suicídio. Deus não projetou o homem para tirar a própria vida. O único que tem direito de dar e tirar é ele. Então, quando a gente analisa essa situação, a gente percebe que a pessoa que está mentindo, a pessoa que está fazendo a maldade, a pessoa que está agindo, ela não está bem. Ela já está pagando pela maldade que ela faz. Ela está vivendo algo que daqui a pouco ela vai explodir. O corpo explode. Começa a aparecer várias doenças. Começa a ter vários problemas de saúde. A pessoa fica numa energia tão negativa que chega uma hora que começa a acontecer uma desgraça atrás da outra. Porque vai atraindo isso para a vida dela e os demônios vão instigando. Eles sabem levar o ser humano à loucura. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Só que Deus manda você acalmar, porque aquilo que a pessoa já plantou até agora, ela não vai ter como sustentar mais. A mentira que a pessoa criou, a vida dupla que a pessoa tem, Deus manda dizer para você, eu vou fazer a terra vomitar, porque quando eu chego com a verdade, não tem mentira que fique de pé. Agora é a hora do mentiroso passar uma grande vergonha diante das perseguições que você tem sofrido. Tem situações aqui na vida de irmãos e de irmãs aqui, que você está vendo aquilo que é teu sendo dominado, e você fala, meu Deus, como que pode isso? Eu não estou vendo nada acontecer, parece que eu sou errado e o errado da história. Entrou na minha vida, destruiu toda a minha história, pegou aquilo que era meu, fica nas redes sociais aí desfilando, como se estivesse vivendo a maior felicidade do mundo, com aquilo que é do outro, né, que é mais fácil. Só que Deus manda dizer para você, vai passar vergonha. Não vai conseguir sustentar a mentira, porque a pessoa tem vida dupla. E Deus sabe chegar e desmanchar. Deus sabe chegar e colocar toda essa duplicidade aberta. Como se fosse um leque. Deus abre assim, olha. E as pessoas enxergam tudo, não tem como esconder mais. E você precisa descansar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Todas as vezes que você vê alguém, irmãos, vivendo no pecado, está indo contra a natureza que Deus criou. A pessoa por si só está cavando uma cova. A pessoa por si só está caminhando para a morte, consciente ou inconscientemente. E não tem para onde ela correr. Então Deus manda dizer para você, todo o trabalho que a pessoa teve, está tendo até agora, Deus vai fazer cair por terra. E a vergonha que está chegando na vida dessa pessoa vai ser muito grande. Tem situações aqui que o mentiroso tem vida dupla. Tem vida dupla. Você não tem noção do que Deus vai fazer a terra vomitar. A pessoa não vai conseguir sustentar esses personagens aí muito tempo, não. Vai passar vergonha. E você vai ter notícia do que está acontecendo lá. Confia. Tem irmãos e irmãs aqui que você é usado como profeta e profeta de Deus nessa terra. E você profetizou o que estava acontecendo. E teve pessoas que não acreditou em você. Porque o mentiroso e a mentirosa tem veste, né, uma capa de santo e santa que pode até enganar muitas pessoas. Mas não enganou você e não engana o Deus que você serve. E Deus manda dizer para você, agora está chegando o meu tempo de te honrar nessa terra. Porque aquilo que saiu da tua boca eu começarei a dar peso. E você não fez porque você tem inveja da pessoa. Você fez porque a pessoa realmente é aquilo que você falou.
Você revelou aquilo que o Espírito Santo te mostrou. Só que você tem passado constrangimento porque não tem acontecido nada. Por enquanto não, porque Deus está trabalhando no oculto. E Deus está trabalhando no oculto para te dar uma grande honra em público. Porque você não vai precisar falar nada, você não vai precisar se justificar, você não vai precisar entrar em contato com ninguém, porque a notícia da derrota do outro vai chegar até você. E as pessoas que duvidaram daquilo que saiu da sua boca, agora vão ver que você tinha razão e que Deus é na sua vida, que você tem mistério com Deus. Que você tem uma vida íntima com o Senhor. Vão passar a te respeitar e ter medo da tua boca. Então, quando nós aguardamos em Deus, irmãos, Deus chega e Ele desmancha todo emaranhado do inimigo. E a pessoa que escolheu o caminho obscuro da vida, escolheu o lado infernal, vai ter que pagar pela escolha que fez. Quis caminhar com o inferno, tudo bem. Quis caminhar na escuridão, não viu nada. Simplesmente foi pelo impulso. Sentiu prazer no pecado, agora vai pagar por isso. Vai sofrer as consequências. Então aguarda o que Deus tem para você. Tem pessoas que vão vir pedir perdão, porque não acreditaram na sua história, não acreditaram em você. Acharam que o vilão e a vilã da história era você. E agora vão ver o santo e a santa quem realmente são. A pessoa só teve vida dupla até agora. Porque tudo aquilo que está oculto, Deus vai fazer a terra vomitar. Então prepara o teu coração, porque agora está chegando um período de revelação de Deus. Agora está chegando um período em que Deus vai fazer com que essa roda venha girar. Quem está embaixo vai subir e quem está em cima vai descer. E vai colocar na sua mão respeito, vai colocar honra na tua mão, vai fazer com que as pessoas entendam que você serve um Deus vivo, vai fazer com que você caminhe nessa cidade, nesse bairro, nessa congregação que você está, no meio do seu ciclo social, com a sua cabeça erguida. Quando nós aguardamos e esperamos em Deus, irmãos, Deus fala por nós, Ele nos justifica, Ele mostra a verdade, Ele faz a terra vomitar. Você só tem que aguardar e confiar em Deus. Então Deus está falando para você, você não precisa mentir. Você não precisa ir contra a sua natureza, você já nasceu de novo em Cristo Jesus. Por que João Batista falava tanto do batismo, a importância dos hipócritas? A importância de batizar, sabe? Porque tinha que nascer de novo, nós temos que nascer de novo. O ser humano não nasce um psicopata, ele se torna um. O ser humano, ele não nasce mentiroso, nós não temos um cérebro para mentir, mas ele se torna um. Porque o demônio vai induzindo, vai levando, vai trabalhando, ele vai trazendo defeitos, ele vai deformando o ser humano. Quando nós vamos para a presença de Deus, que Deus nos chama, no meio de trilhões de pessoas, nós temos o privilégio de sermos chamados por Ele. Nós aceitamos Jesus como o único Salvador, nós passamos por um processo difícil com Ele, que nós muitas vezes não entendemos, precisamos quebrar essas crenças. Tudo aquilo que foi implantado, que é mentira, que está no nosso cérebro, tem que ser eliminado. Qual que é a crença que foi colocada em você que está limitando você? Existem várias, às vezes na nossa criação mesmo tem. Então, tudo aquilo que é falado pra gente que é negativo, que mexe com a nossa essência, com aquilo que Deus fez, que é perfeito, começa a trazer deficiência para nós. Quando você era pequeno, você pode ter escutado do teu pai e da tua mãe. Ah, se você levantou da cama agora, não coloque teu pé no chão, porque se você colocar teu pé no chão, você vai ficar resfriado. Aí todas as vezes que você, até hoje você tá adulto, se você levantar da cama e você colocar o pé no chão, pode estar num calor aí de 50 graus. Mas você ficou com aquilo lá dentro, aquela crença lá no seu coração, lá no seu subconsciente. Se eu colocar o pé no chão aqui, eu vou ficar gripado. Tá aquele calorão, não tem nem motivo de você ficar gripado, às vezes tá um clima tão bom. Não tem problema nenhum você colocar o pé no chão. Mas aí você coloca o pé no chão quando você levanta, automaticamente aquela crença faz você acreditar que você vai ficar gripado. E do nada você fica gripado, não tem ninguém com gripe na casa, não tem vírus de gripe nenhum. E de repente você fica gripado.
Então, é coisa que incutiram. Que incutiram. E aí você fica com aquela crença e você está sempre vivendo aquilo. Ah, se você fizer tal coisa, seu nariz entope. Você não pode fazer tal coisa. Aí todas as vezes que acontece algo, que você vive uma situação daquela, seu nariz vai lá e entope. Por quê? Porque é crença limitante que colocam em nós. Trazendo defeito para o nosso cérebro. Uma coisa são os instintos para a gente poder se proteger e não morrer e não entrar em problemas, que é o instinto de sobrevivência. Outra coisa são crenças que colocam em nós. Ah, se você sair nesse sol aqui, desesperador, você vai ter câncer de pele. E tem meios de você se proteger e de você sair. Uma pessoa que mora no deserto do Saara, por exemplo, irmãos. Aquele calor terrível, protege a pele, protege, mas o raio solar tá ali. Já pensou se esse povo lá naquele lugar quente começar a colocar na cabeça que eles vão ter câncer? Eles não saem de casa, eles vão viver dentro, vão fazer um buraco na terra e se enfiar lá dentro. Não toma sol nunca. Então, tudo na vida da gente tem que ter um limite, tem que ter coerência. E o demônio sabe nos induzir, trazendo medo, trazendo crenças limitantes. Por isso é que Deus fala na palavra que da boca da gente sai vida ou sai a morte, porque você pode trazer através da palavra muitas mortes para você, fazendo você acreditar em coisas que não tem lógica. E o teu cérebro vai criando essas situações na sua vida, você acredita naquilo. Então Deus está falando para você, acredita em mim, acredita no que eu te falo. Mais do que aquilo que você vê, porque a sua visão é limitada. Comece a acreditar na justiça que Deus está fazendo, na reviravolta que Deus está trazendo. Comece a acreditar naquilo que Deus está te entregando, que é a melhor coisa que você faz. E confie em Deus. E Deus manda dizer para você, não se preocupe com mentiras, porque eu estou fazendo isso cair por terra. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nada do que falaram contra você vai ter poder sobre a sua história. Eu estou chegando para te justificar. E eu vou ter um encontro agora com essa pessoa. Então você vai aguardar agora a justiça de Deus, porque agora quem vai passar vergonha é quem está sendo usado por Satanás para mentir. É Deus que vai chegar agora e vai fazer com que essa pessoa que tem essa vida dupla venha passar uma grande vergonha. E Deus vai justificar as palavras que saíram da sua boca. E tem situações aqui que Deus está falando para você, eu vou trazer de volta aquilo que é teu, mas eu vou trazer liberto e transformado, porque não vai vir para sua vida mentindo mais. Deus vai chegar com o processo da metanoia, que é o que já está acontecendo lá. Precisa haver uma transformação de pensamento. E Deus vai trazer transformado e liberto de um jeito que não vai aceitar mentira na vida mais. Porque vai ter um encontro real com Jesus. E quando Jesus pega para encontrar, irmãos, é o que aconteceu na sua vida. É o que vai acontecer na vida do outro. Se não houver um encontro real com Jesus Cristo, não há libertação. Então deixa Deus agir, porque aquilo que faz parte do seu cenário, aquilo que Deus prometeu para você, que você e a sua casa ia servir a Deus, que essa pessoa que você tem apresentado em oração ia se libertar, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Então confia no trabalhar de Deus. E você que está aguardando a justiça de Deus em termos de mentira, que você já sofreu demais, Deus vai ter um encontro agora com o mentiroso e com a mentirosa. Mas que Ele vai colocar a verdade à tona, e Ele vai colocar essa vitória maravilhosa nas suas mãos. Então prepare aí para a honra que Deus está trazendo. Porque agora a roda gigante vai girar. Quem estava embaixo vai subir e quem estava em cima agora vai descer. Porque Deus está chegando para dar uma virada nessa situação. Então acalma, porque Deus sabe agir. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor e confia e espera em Deus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça, Senhor. Que o Senhor faça toda essa mentira cair por terra, Pai. Que nada disso venha ter poder sobre a nossa história. Nós agradecemos por todos os livramentos que o Senhor nos dá, Pai. Por todos os laços que o inimigo tem armado. Por o Senhor não permitir que a gente permaneça em lugares, que a gente não permaneça diante de pessoas que nos forcem a nossa natureza, Pai. Que faça com que a gente venha mentir. Nós agradecemos por esses livramentos. Que o Senhor venha, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nos abençoar. Que o Senhor faça, Pai, toda a máscara e todas as capas caírem por terra no nome do Teu Filho Jesus.
Que o Senhor venha nos justificar nessa terra. Que o Senhor coloque peso sobre as nossas palavras. Que o Senhor mostre que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor traga justiça para o nosso cenário. E que o Senhor coloque nas nossas mãos, Pai, só aquilo que nos pertence. Tudo aquilo que for de Satanás, que o Senhor leve embora. Que o Senhor faça Satanás sair com as tuas bagagens. Mas que aquilo que é nosso, Pai, o Senhor coloque nas nossas mãos. Nós agradecemos, Pai, por essa entrega, por esses presentes, por esses milagres, essas bênçãos que o Senhor está colocando nas nossas mãos no dia de hoje. Por o Senhor nos justificar diante dessas acusações e calúnias. Nós agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Toma posse da sua vitória. E prepara, porque aquilo que é seu, que estava na mão do outro, Deus manda dizer para você, eu vou te entregar. Eu vou colocar nas suas mãos. Agora é hora de receber presente, bênçãos, milagres, favores de Deus. Tudo aquilo que estava retido por causa da mentira, Deus manda dizer para você, estou libertando no dia de hoje, estou tirando todos os cadeados. Agora eu vou chegar para confrontar, vou chegar para guerrear, vou chegar para fazer justiça e vou chegar para colocar nas tuas mãos aquilo que é seu por direito. Então prepare o coração, porque esses dias agora vai ser dia de vitória. Vão ser dias em que Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que é seu por direito. E acalma o teu coração, porque você não sairá nem envergonhado e nem envergonhada da história, porque Deus agora vai dar peso às suas palavras e vai te justificar diante dos inimigos. Os mentirosos só foram até aqui. Daqui em diante não passam mais. Daqui em diante quem vai agir agora é Deus com a verdade dele. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus e que Deus te abençoe.